Como, por coincidência, a mensagem de hoje na reunião é a mesma mensagem que eu vou dar no canal amanhã, estudo que eu estou fazendo lá sobre José, eu vou estar gravando essa mensagem, vou estar falando com vocês aqui na igreja e falando com as pessoas do canal nesse dia de segunda-feira. Gente, vamos entender algo importante na vida daqueles que têm fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que têm fé sustentam a sua identidade cristã. Vamos entender quando foi que José foi alvo dos irmãos. José foi alvo dos irmãos a vida toda. Mas aos 17 anos de idade, a Bíblia diz que os irmãos de José pegaram José e levaram José e venderam como escravos. E o pior, entregaram José como escravos nas mãos de seus piores inimigos. Não vou entrar em detalhe aqui, porque esse não é o motivo da mensagem de hoje. E quem está acompanhando o canal já viu as duas primeiras mensagens que eu falei sobre José. Então, a mensagem hoje, ela está bem lúcida, porque eu expliquei exatamente o que aconteceu para que José fosse vendido e porque aqueles que compraram José eram seus piores inimigos. Amém? Mas tem algo importante que você precisa entender. Um jovem de 17 anos hoje está preocupado com o quê? Com festa, com bebedeira, com namorada. Essa é a cultura do jovem de 17 anos hoje. Sair, curtir, jogos, games e por aí vai. José, ele tinha uma vida com Deus. José aprendeu a ser uma pessoa íntegra. E mesmo como escravo, e agora sim é o motivo dessa mensagem de hoje, tanto para a igreja aqui, como para o canal, quem está me ouvindo na segunda-feira. Mesmo escravo, mesmo sendo vendido, José, ele continuou íntegro diante de Deus, fiel a Deus, acreditando que o melhor ia acontecer na vida dele. Embora aos olhos de José ele estivesse vivendo o seu pior. Foi vendido como escravo aos seus piores inimigos, os ismaelitas, e os ismaelitas pegam José, depois de humilhá-lo, depois de usá-lo, depois de feri-lo, e vende José como escravo aos egípcios. E quem é que compra José? Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 36, diz assim: nesse meio tempo, ou entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Verso 1 do capítulo 39:
José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante de sua guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O que eu quero que você entenda é que José, ele era visto pelo pai dele como um menino grande, como um menino que cuidaria dos irmãos. José sonhou que os feixes dos irmãos dele se inclinavam sobre ele. E agora José era escravo de Potifar, longe de casa, longe de tudo que ele conhecia. Ele estava cumprindo ordens. Ele perdeu o direito da própria liberdade, mas ainda assim ele não negou a sua fé. Tem pessoas dentro da igreja que começam a enfrentar algum tipo de luta, algum tipo de desafio, muitas vezes algum tipo de discordância com seu irmão em Cristo ou seu próximo, e acha que isso é motivo suficiente para abandonar a fé, se afastar de Deus, largar tudo. Tem pessoas que não oram mais porque acham que não adianta. Tem pessoas que não têm prazer de ler a Bíblia porque acham que já conhece tudo. E o pior, quando as coisas boas acontecem, não sabe enxergar que essas coisas vêm de Deus. Gente, eu não vou contar toda a história de Potifar e José hoje. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é trazer para você o perigo daqueles que têm um olhar carnal, daqueles que não conseguem ter uma visão espiritual. Presta atenção nisso aqui. Verso 2: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Gente, vamos entender esse próspero. Tudo que José fazia dava certo. Não significa que José era rico, não significa que José tinha posses, porque José ainda era escravo. Ele não tinha nada, ele só tinha a vida dele. Quer dizer, nem a vida dele era dele. Ele era escravo, mas tudo que ele fazia dentro da casa de seu senhor dava certo, prosperava, porque essa era a vontade de Deus, porque Deus estava com ele. Aí muitas vezes você, mesmo no seu momento de tristeza, mesmo no seu dia de desgraça, você consegue ter sucesso na vida, você consegue ter sucesso naquele trabalho, e você diz assim: apesar de tanta coisa ruim, eu dei sorte. Não, meu amigo, você não deu sorte não, Deus foi com você. E se você não enxergar isso, mesmo que você conte com a sorte, a boa sorte, não vai dar certo. O Senhor era com José. Tudo que José fazia prosperava. Até verso 3: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos.
Por isso, e somente por isso, logrou José descer perante seu senhor, a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Agora, mesmo José sendo escravo, José passou a ser um escravo, um servo de confiança de seu senhor. E ele começou a administrar tudo. Mas, gente, a pregação de hoje, que eu quero que você entenda, é o porquê. Vamos ler o verso de novo, 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fez prosperar em suas mãos. Então logrou José perante seu senhor, a quem servia, e o pôs sobre mordomo de sua casa, e passou as mãos tudo que tinha. Gente, Potifar não colocou José como mordomo porque Potifar era bonzinho. Tem pessoas aí que estão elogiando o amigo que lhe ajudou no trabalho, está elogiando o colega que conseguiu alguma coisa para você. Você está dando glória a quem não deve, a quem não merece. Você tem que entender que Deus é quem abençoa você. Deus é que faz as coisas boas acontecerem na tua vida, mas Ele vai usar alguém. Vai ter alguém que Deus vai usar para que a sua vida seja abençoada, para que a sua vida seja próspera. E onde você erra? Você muitas vezes diz assim: eu estou orando o tempo todo, mas se não fosse fulano, eu estaria com fome, eu estaria endividado, eu estaria isso ou aquilo outro. Não, gente. Por que fulano apareceu na sua vida? Foi porque Deus enviou. Se você está sendo fiel a Deus e a sua fé está em Deus, não troque a glória, não dê a glória que você deve dar a Deus à pessoa que lhe serviu ou que lhe ajudou. Você pode e tem o dever de abençoá-la, você pode e tem o dever de apresentá-la a Deus, mas não dá a ela a glória que ela não merece, porque toda honra e toda glória é para Deus. Chegou um cliente muito bom e, além de comprar na sua mão, lhe deu uma gorjeta maravilhosa. Aquele cliente é muito bom. Não, Deus sabia o quanto você estava precisando daquela gorjeta e usou aquele cliente para fazer isso. Então você, na sua oração, você vai agradecer a Deus e vai abençoar aquele cliente que não foi rebelde. Está dando para você entender? Sim ou não? Não é você achar que aquela pessoa é boa. José não estava ali como mordomo da casa de Potifar porque Potifar era bonzinho. José estava ali como mordomo da casa de Potifar porque Potifar enxergou Deus na vida de José, porque a prosperidade alcançou Potifar através de José. O que acontece com a empresa? O funcionário está trabalhando na empresa, de repente tudo que o funcionário faz dá certo. O dono precisa de alguém de confiança para assumir o cargo de gerência. Quem é que ele coloca?
aquele funcionário. Como gerente, aquele funcionário começa a dar lucro àquela loja. O que é que o dono faz? Pensa em aumentar, porque ele sabe que ele pode tomar conta de outra loja, porque aquela loja está segura. E ele não vai deixar aquele funcionário lá porque o dono da loja é bonzinho. Ele vai deixar aquele funcionário lá porque aquele funcionário se tornou capaz. E é Deus que nos capacita a tudo. Gente, olha o verso 5. Desde que Potifar fizera José mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Então Potifar não tinha mais preocupação. Tudo agora era com José. Quem administrava tudo era José. E eu quero que vocês entendam que José, mesmo escravo, José, mesmo vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos de sangue e irmãos da fé. Porque tem gente que diz aí, briguei com os irmãos da igreja, eu não boto mais meu pé na igreja. É uma verdade? Sim ou não? Não, eu tive a discussão na igreja, eu tive a discussão com o pastor, e eu não quero saber de Jesus. José traído pelos irmãos de sangue, José traído pelos irmãos da fé, porque tudo começou em Jacó, ou, por que não chamar, Israel. José não negou a Deus. José não negou a sua fé. É claro que no canal eu ainda vou continuar falando sobre isso nos outros dias, mas o que eu quero que você entenda aqui na igreja hoje é que os problemas de José não paravam de chegar. Junto com as bênçãos vinham também os problemas. Não quero que você entenda por maldição, porque não era maldição. As lutas na vida de José era para transformar José em alguém que Deus precisava, em alguém que Deus queria. Mas nesse ponto da mensagem, eu quero esclarecer algo para vocês. Porque tem crente, pessoas boas, que não chegam a canto algum. Porque tem crentes, pessoas boas, que apesar de tanta luta, não conseguem se tornar, porque quem conhece a história de José, sabe que José vai se tornar o governador supremo do Egito. Ele só vai perder autoridade para Faraó e para mais ninguém. Mas por que isso não acontece? Está esse o motivo da pregação hoje, tanto para a igreja quanto para o canal. Porque tem crente que não consegue chegar tão longe quanto José. E a resposta é simples. José não negou a Deus em momento algum. E tem crente aí, pessoas que dizem ser temente a Deus, pessoas boas, que está negando a sua fé na metade do caminho. Eu não aguento mais, é muito para mim, ninguém merece o que eu estou passando, ninguém passa pelo que eu estou passando. Vamos encarnar José agora?
não foi você que foi vendido pelos seus irmãos, não foi você que foi ignorado pelo seu pai, porque até então o pai de José não fez nada para protegê-lo. O pai de José acreditava que os irmãos não teriam coragem de fazer o que fizeram. Talvez José, se tivesse todos os motivos para ser revoltado, talvez José tivesse todos os motivos para se tornar um rebelde, amaldiçoar a Deus, como disse a mulher de Jó, e morrer. Mas José, volto a lembrar, mesmo um garoto de 17 anos, e vou colocar isso porque tem um bocado de crente aí, idoso, tem um bocado de crente aí, velho da igreja, tem um bocado de gente aí que diz que conhece a Bíblia, tem um bocado de gente aí com idade avançada que diz assim: eu sei o que é a vida, sabe o que é a vida e vive dando mancada. José, um garoto de 17 anos, foi fiel a Deus. Por isso que a Bíblia diz que José chegou tão longe, que mesmo em meio às lutas, ele não se desesperou. E quando ele foi bem tratado por alguém, no caso aqui agora Potifar, ele não atribuiu a glória a Potifar, ele atribuiu a glória para Deus. Cuidado você, para você não achar que seu chefe é bom, que seu amigo é bom, que a pessoa que está à sua volta é boa. Quando você vê o bem à sua volta, não importa quem traga esse bem para você, diga: todo bem vem de Deus. Amém, pessoal? Todo o bem vem de Deus. Se você se manter firme nisso, então as bênçãos de Deus, elas vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós nos reunimos diante da Tua presença, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor está aqui em nosso meio, para te pedir, Senhor, nos dá a visão de José, nos dá o espírito de José, porque mesmo jovem, mesmo sendo criado com todo mimo, com todo carinho, ele aprendeu a confiar no Senhor, ele aprendeu a entregar a vida em tuas mãos. Espírito Santo, eu rogo, eu oro a ti em nome de Jesus, por cada uma dessas pessoas que estão reunidas em oração, juntamente comigo, para que o Senhor manifeste a tua graça, para que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, arranca a dúvida, arranca o medo, vem fazer com que tenha um espírito corajoso na vida dessa pessoa, vem dar a essa pessoa um espírito de fé, de esperança, para que ela não venha desistir, mesmo que a vida dela pareça uma vida de escravidão, mesmo que a vida dessa pessoa pareça uma vida de agonia, uma vida de alguém que não tem Deus, de tanto sofrimento que ela tem passado. Meu Deus, usa da tua misericórdia e compaixão. O Senhor conhece a dor de cada um desses
que oram comigo. O Senhor conhece a dor de cada um desses que estão reunidos comigo pela fé. E o Senhor pode mudar a sorte deles. O Senhor pode fortalecer a fé. O Senhor pode acender a chama da esperança. O Senhor pode endireitar os caminhos desses que estão com seus caminhos tortuosos, desses que estão com seus caminhos atrapalhados. Tudo parece dar errado. Meu Deus, vem trazer o conserto hoje. Dá a tua direção a essa pessoa, para que as obras das mãos dela sejam abençoadas, para que tudo que ela venha colocar as mãos venha prosperar, para que essa família venha a ser unida. Meu Deus, para que o andar, os caminhos dessa pessoa sejam caminhos seguros, porque o Senhor está com ela. E não importa quem se levante com ódio, com raiva, não importa quem se levante com ciúmes, porque não gosta dele ou dela no trabalho, porque não gosta dele ou dela dentro de casa. Não importa, Senhor, quem se levanta para praguejar ou agorar essa pessoa. Se cada um desses que oram comigo tem a fé de José, vão vencer o ciúme, vão vencer a escravidão, vão vencer a perseguição, vão vencer a mentira, porque o Senhor é com cada um deles. Guarda, meu Deus, o teu povo dos mentirosos, assim como o Senhor protegeu José da mulher de Potifar. Guarda, meu Senhor, o teu povo do ciumento, assim como o Senhor conservou a vida de José quando os irmãos queriam matá-los. Guarda, meu Deus, o teu povo da fome, porque o Senhor também protegeu José, não deixou ele passar fome, muito pelo contrário, fez tudo que José fazia dar certo, porque o Senhor conhecia José, como o Senhor também nos conhece. Prospera as obras das mãos do teu povo, abençoa as obras das mãos do teu povo, desses que oram comigo, desses que creem na tua palavra, que seja a vida deles, que seja o lar deles, que seja o trabalho deles uma bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.